boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir esse em outro momento. Quero dar boas-vindas a todos vocês à live semanal da professora Carol Tupinambá. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos notáveis, boa tarde para todo mundo, o pessoal que está chegando. Ó, muita gente boa já abrindo aí a nossa live. E a gente vai falar de um tema muito interessante hoje, um tema que desperta aí bastante interesses, que são conflitos trabalhistas pós-carnaval. Vocês já sabem, mas eu lembro a todos vocês, que toda quarta-feira eu e a professora Carolina Tupinambá, pronto, coloquei o convite aqui para ela. Oi, Neida, tudo bem? Oi, Carlos. Eu e a professora Carol Tupinambá, nós temos essa live E aí, sobre peraí, deixa eu me arrumar. da advocacia trabalhista. A professora Carol, que já chegou e eu estou ouvindo ela, né? Rapidinho. Eu já botei na página. E aí, Oi, como Carol. estamos? Tudo bem? Tudo, sua conexão tá débil. Ah, não tem não, Rafael. Não tem nada na conexão. Vai descansar, peraí. Ai, cacete. Mas você tá toda quadriculada, assim, ó. Não, Tá peraí. toda Que quadriculada. começou com isso. E aí, gente, ó, a professora Márcia chegou, todo mundo chegando. É, Imaginando quando a gente vai falar sobre conflitos trabalhistas pós-carnaval, o pessoal normalmente pensa, não tem muito conflito, né? Se a gente for pensar em conflito trabalhista pós-carnaval. Mas eu pergunto para vocês, será que não tem muito conflito? A caixinha de perguntas já está aberta, a professora Carol e eu, a gente tenta responder todas as perguntas que surgem. Vocês trouxerem. Carol foi de carnaval no Rio de Janeiro. Carol? Carol? Agora sim. Não é possível. Então, sou eu que estou ruim. Gente, ajuda aí. Qual conexão que está boa e que está ruim? Mas, Carol, muitos conflitos trabalhistas pós-carnaval no Rio de Janeiro? Porque na verdade, o que acontece, né? O senso comum acaba imaginando que o carnaval seria um feriado. E a gente sabe quando, os feriados nacionais são muito poucos, né, para falar a verdade. Sobra para aqueles estados como o meu, no Rio de Janeiro, desde 2008, a gente tem lei estadual falando da terça-feira de carnaval ser de fato feriado. Mas fora as hipóteses de previsão em legislação estadual, municipal do feriado, a segunda, terça e principalmente quarta, né, até meio-dia, isso é uma lenda, né? Na verdade, são dias úteis normais, então, ainda que o trabalhador trabalhe, não é devido a essa remuneração em dobro, não é compensação, não é trabalho em feriado, e simplesmente é o cumprimento natural da jornada de trabalho. Muita gente, eu acho que faz um pouco essa confusão, porque a gente tinha uma prática de carnaval muito mais animada do que foi esse 2021. E acabava que também a regulamentação por normas coletivas nesse sentido, né, poderia, de fato, também alargar esse conceito de repouso durante o feriado. Mas o fato é que se não tiver nem norma coletiva, nem em legislação municipal ou estadual essa previsão, é dia útil normal, né, para se trabalhar. Agora, o que me parece pertinente a gente ainda imaginar diz respeito à eventual alteração do contrato de trabalho em virtude de uma condição mais benéfica que tenha se tornado habitual. Por exemplo, aquele trabalhador que, mesmo sem previsão em norma coletiva, sem lei estadual, sem nada, né? Há 20 anos de empresa, a empresa manda ele descansar, ele ficar em casa no período do carnaval. E aí em 2021, isso se torna, né, um feriado por
por força de um princípio da condição mais benéfica que se incorpora ao contrato? Aí, nessa hipótese, eu acho que é uma dúvida assim, mais legítima, mais pertinente. O que você pensa disso? Não ouviu nada, eu estava Pessoal, travada. não, eu tenho ouvido mascado, só que eu não sei se é a conexão minha que está ruim ou se é da professora Carol. Então, se vocês puderem nos ajudar aí, mas deu para entender e deu para ouvir toda a questão que você colocou. E o grande ponto aqui é porque existe oportunidade para a advocacia do reclamante, existe oportunidade para a advocacia da reclamada, né? Eu participei de um programa aqui, Carol, de um programa de televisão em que me perguntaram assim antes do programa: qual que é a maior consequência de um trabalhador que foi convocado para trabalhar e de repente faltou ao trabalho segunda e terça-feira, né? E eu respondi a eles: ressaca. Essa é a maior consequência, em primeiro lugar, para esse trabalhador. Mas qual que é a consequência trabalhista? E aí a gente entra dentro de tudo, né? Carol, É, você me ouve? não, para mim, eu fico te ouvindo quebrado. As pessoas não falam se é você ou se sou eu que estão com problema. Pessoal, dá uma ajuda aí. Alguém me falou que acha que é você. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Aí, professora Carol bem? Me digam aí, por favor. Vamos colaborar. Parece que estão falando que é você, Carol, a sua imagem da conexão. Mas botaram não, está botaram. travando. Ah, Está travando os dois, gente? Vamos colocar a gente em ordem aqui. Carol que está travando. Então vamos fazer vou uma sair e força vou aí para entrar. gente. Então tá, enquanto isso eu vou falando para o pessoal aqui sobre isso. Então, o que a Carol trouxe? A Carol trouxe um tema que eu acho que vocês já conhecem. Essa é só a primeira consequência. A gente vai abrir diversas consequências dos conflitos trabalhistas pós-carnaval. A Eliane está falando que os dois estão travando. Então, me avisem se eu estou travando também. Que a jurisprudência traz, sim, uma previsão de uso e costume como fonte de direito. Uso e costume como fonte de direito para dizer que existe aí o uso aqui em Goiás não é nem um uso e costume específico da empresa, como diz a professora Carol. Em decorrência, como a gente pode dizer, do sistema de. Bem, vamos tentar aqui, deixa eu tentar dar continuidade. O pessoal falou que eu estou sem som. Me dê um feedback aí a respeito do som. Mas o que eu ia falando é que esse uso e costume que a gente tem no Tribunal Regional da 18ª Região não é um uso e costume, como a professora Carol disse, de uma empresa que tem 10 anos, que libera seus funcionários e resolve convocar eles para trabalhar esse ano. É um uso e costume da sociedade. A sociedade, bem, meu áudio sumiu. O pessoal falou que meu áudio sumiu, meu áudio voltou. Meu áudio sumiu, meu áudio voltou. Carol vai entrar, que ela chegou e eu vou descobrir se meu áudio sumiu, meu áudio voltou. Som ok, voltou. Então, esse é um costume da sociedade e não da empresa. E isso entra num conflito, para a gente poder falar de legislação trabalhista, muito interessante. Oi, Carol, bem-vinda de volta. e aí, será que resolveu? Parece que eu trabalho numa feira, né? Mas eu estou num grande centro, no meio da Cinelândia. Meu escritório é bem localizado, tem internet. Eu não consigo entender isso. Só acontece contigo, essa bosta. E tá É, melhor ou não tá? olha, o áudio tá bom agora, o áudio não tá mascando mais não. A imagem tá bem ruim a imagem. Mas enfim, o áudio tá bom.
Não entendo, Rafael. Passei, ó, cheguei aqui hoje 7 horas da manhã, passei e-mail para Deus e o mundo. Eu não entendo. Só contigo mesmo. É Ah, porque você é tão especial que a internet tenta te derrubar. eu fico emocionada na sua presença. Deve ser alguma coisa do tipo, não é possível. Eu tô Mas falando eu com as estava minhas, falando aqui, Carol, eu estava falando aqui, apesar. Vamos tocar que o áudio tá bom, apesar da imagem estar ruim. Eu estava falando aqui que o uso e costume, aqui em Goiás, nós temos uma jurisprudência de uso e costume interessante, porque ele não trabalha o uso e costume, como você deu exemplo da empresa que cita há 10 anos. Ele trabalha com o uso e costume da sociedade. E que se na sociedade existe o uso e costume do carnaval ser feriado, então temos julgados dizendo que seria feriado. O que eu acho um absurdo completo, porque, veja, imagine a rede hoteleira e os empregados da rede hoteleira. Não existe uso e costume na rede hoteleira para dizer que carnaval é feriado. Não existe uso e costume nos clubes, nas associações e clubes, para dizer que carnaval é feriado. Então, ou nós temos efetivamente a legislação, o que no caso do carnaval não existe legislação e pronto, ou nós temos uma previsão de convenção coletiva. E aí vem o questionamento, mas convenção coletiva pode criar feriado? Não, não pode. Convenção coletiva não pode criar feriado. E aí as convenções bem redigidas, elas têm uma nuance muito interessante. Elas não criam um feriado, elas criam o dia de descanso do trabalhador. Se o dono da loja quiser abrir a loja, ele vai lá, abre e trabalha. Então, ele exerce a sua atividade ali na sua empresa. Ah, o Rafael, então, tem uma empresa e na convenção coletiva da empresa diz que o carnaval não vai ter trabalho. Aí eu vou, abro a empresa e eu trabalho. O sindicato não tem condições de falar que minha empresa não pode ser aberta. Quem diz sobre o funcionamento do comércio é a legislação municipal e pronto. Então, isso tudo tem que ser envolvido. E me parece, Carol, eu estava fazendo uma pesquisa nesse carnaval. Qual foi o primeiro link de notícia de que eu apareci na imprensa de alguma forma falando que carnaval não é feriado? E o não. primeiro que eu encontrei foi de 2013, em que eu venho falando que o carnaval não é feriado. Então, desde 2013 a gente fala e chega na época de carnaval essa celeuma toda, esse negócio. Então, acho que até o uso e costume já caiu, sabe? Ninguém aguenta mais esse assunto do carnaval. É, tanto é que a gente estava pensando, né, no tema da live de hoje, a gente pensou, pô, essa história de carnaval de novo, mas é impressionante como é que é uma esperança que se revive todo santo ano, né? De... Mas eu acho que a solução para isso, né, como a solução para vários dilemas do direito do trabalho, é a norma coletiva mesmo. Tem uma outra situação que é interessante do pós-carnaval, né? Do trabalhador, que é porque esse carnaval foi atípico, a gente não teve grandes acontecimentos, mas do trabalhador que desfila em blocos ou com uma fantasia que comprometa um pouco a credibilidade, a moralidade. E aí já vi decisões a respeito dessa aplicação de justa causa ou não. E também a questão da embriaguez, né? Do cara que chega na quarta-feira ainda bêbado na empresa. Né? Em relação à embriaguez, eu acho que a legislação responde muito bem, né? Quando fala da embriaguez habitual por ser a diferenciação da embriaguez doença e da embriaguez dessas doideiras de carnaval. Né? Então, me parece que o sujeito que chega embriagado do carnaval, né, falta de vergonha na cara mesmo, ele acaba colocando em risco o vínculo empregatício dele, sujeito dependendo. Né? E aí tem muitas situações a serem avaliadas, porque quando a gente vai aplicar uma justa causa, está em zona de investigação, a questão da proporcionalidade, a questão da razoabilidade em relação a todo o papel que aquele empregado representa, tudo que ele fez pela empresa até então. Mas, sinceramente, sei lá, chegar bêbado na empresa do carnaval, eu acho que, mesmo com 20 anos de casa, agora que entrou uma ligação. Eu acho que mesmo com 20 anos de casa, merece uma justa causa. Você tem coração mole para justa causa, não?
Nem um pouco, tenho nem um pouco de coração mole para justa causa, mas, porém, contudo, todavia, eu acho que a gente tem que avaliar algumas questões. Em primeiro lugar, aquele trabalhador, ele vem direto do. Vamos dizer que ele vem direto do bloquinho na quarta-feira para trabalhar, né? Vem direto do bloquinho. Aí, quando ele chega na empresa, ele se depara na porta da empresa, está completamente bêbado, a empresa não deixa ele entrar. Como você disse, ele tem tempo de casa, não precisa nem ser os 20 anos, tem 2, 3, 5 anos de casa, e a empresa impediu ali, naquele momento, que ele entrasse. Eu, sinceramente, acho que a suspensão ela é medida suficiente do ponto de vista do caráter pedagógico para esse colaborador. Agora, numa situação diferente, o trabalhador está bêbado, ele entra na empresa e ele começa a operar uma máquina, entendeu? Aí você muda um pouquinho a gravidade da repercussão. Aí talvez nesse caso eu defenderia uma justa causa. Ou pensando, o trabalhador lá na porta, é parado na porta da empresa, o cara que fica ali no portão da empresa fala, ó, você não vai poder entrar, meu amigo, você está desse jeito, não tem condições de eu te deixar entrar. E ele briga com esse cara, ele empurra ele xinga, ele vai para as vias de fato, justa causa. Então, assim, eu acho que a gente precisa ver esse contexto, né? Um trabalhador administrativo do RH chega completamente bêbado, para na sua mesa, baixa a cabeça na mesa e começa a dormir porque está bêbado. Ou situação real que eu já tive. Não foi no carnaval, mas um cliente meu me ligou. Falou, ó, fulano chegou aqui para trabalhar, dizendo que o povo estava com cheiro de álcool. Aí ficaram meio vigiando ele para ver, ele foi direto para o banheiro. Aí virou para mim, me ligou e falou: ó, tem 2 horas que o cara está dentro do banheiro. E a gente está batendo na porta, ele não atende, não responde, não sabe se morreu, se está dormindo, se está bodado. E aí a pergunta que eu fiz ao cliente, cara, tem 2 horas que ele está fechado aí dentro e só agora você está perguntando se precisa abrir a porta, meu, porque se o cara tiver que morrer, já foi, né? E ele falou, e aí, doutor? Ele falou, meu amigo, você bate na porta, chama 2, 3 vezes, avisa para ele, ó, eu vou arrombar a porta, porque você não está me respondendo, né? E arrebenta a porta, com todo o cuidado para não machucar o cara, né? Tira ali, você tem que ver, o cara pode estar passando mal, você pode precisar estar socorrendo aquele cara. Então, são situações múltiplas, né, Carol? Que pode É. gerar. E eu acho que a gente tem que analisar cada caso. Por exemplo, o cara do administrativo que chegou bêbado, veio direto e chega na mesa, tum, simplesmente dorme. Pô, ele não trouxe um risco suficientemente grave para eu defender uma justa causa dele, na minha opinião. E ele tem um histórico bom, ele tem tempo de empresa. Dá 1, 2, 3, 10 dias de suspensão para ele, ele aprende, serve de exemplo para os outros, a gente levanta o caráter pedagógico da empresa. Então, não é qualquer bêbado que vai ser mandado embora por justa causa, né? Como eu disse, agora o cara é vigilante, anda armado e vem bêbado, esse cara tem que ganhar uma justa causa. Tem um outro nível de periculosidade. Ou o cara, ele é entregador, anda de moto e chega bêbado, justa causa. O cara é motorista, chega bêbado, justa causa. Então, assim, penso eu que cada caso é um caso nessa situação. Concordo. Concordo. Em relação à conduta do empregado fora da empresa, aí eu já acho que também é bem mais coligado com a história da função que ele desempenha, né, Rafael? Porque assim, eu acho que não é cabível um cargo de confiança, por exemplo, né? Se você trabalha numa empresa, né, que aquele caso antigo lá do outro que estava bebendo cerveja de um fornecedor, mas era CEO de outro produtor e acabou sendo demitido por justa causa. Eu acho que aí, quando você desempenha um cargo de confiança, você tem aqueles ônus e bônus. Eu acho que nessas hipóteses, até a jurisprudência tende a caminhar nesse sentido, nessas hipóteses, o dever, né, de uma conduta fora, para além dos limites do estabelecimento comercial, eu acho que faz todo sentido. E aí também depende, então, por exemplo, eu vi aqui no Rio uma discussão, e aí não cheguei a acompanhar, porque o caso só passou aqui no escritório para fazer sustentação oral, e era de um sujeito que tinha sido demitido aí pelo simples fato
né? Trabalhava numa empresa de seguro, que tinha saído numa festa de um baile à fantasia, sei lá, em época de pós-carnaval, é, vestido de outro gênero, como era homem vestido de mulher, e aí ele foi o único que resolveu levar essa fantasia para o grupo e teria sido demitido. Aí me parecia um caso mais de discriminação, né? Porque, quer dizer, era uma festa fantasia, era livre a escolha da fantasia de cada um, apesar dele ser um cargo de liderança, de comando de equipe, e, e aí a ligação da empresa é que ele teria perdido a credibilidade, porque todos teriam escolhido, né, uma fantasia profissional, uma coisa mais adequada, e ele teria trazido essa discussão do gênero. Eu acho que ali, até na sustentação oral, a empresa sucumbiu. Eu acho que iria continuar pelo TST, mas eu não acompanhei como te falando. Mas eu acho que ali foi um certo exagero. Agora, em relação a outras hipóteses em que, de fato, você precise, eu não sei, eu fico imaginando assim, né, Carol, eu acho o que William eu Bonner, acho uma que tem pessoa, um pessoas, né? jornalista, uma pessoa que você, que você pague pela credibilidade, de repente, sei lá, vestido de ursinho de pelúcia, eu não sei até que ponto que o empregador pode ir fora, né, da área da empresa. Não sei como é que você pensa em relação a isso. E o carnaval é muito essa época, né, de liberdade de botar os bichos para fora, né, de liberdade das fantasias. Então, eu não sei até que ponto a subordinação poderia ir alterar o comportamento do sujeito fora do horário, fora do local de trabalho. Carol, eu sinceramente acho que a menos que seja um empregado que tenha inclusive um direito de imagem envolvido na relação de emprego dele, não dá para a gente ficar defendendo essa justa causa. A pessoa tem direito à intimidade, à privacidade, ao lazer, né? Então tem que ter essa questão do direito de imagem ligado. Essa história de porque ele estava fantasiado, ele perdeu a credibilidade, isso sim, não vejo como isso se sustentar, né? Então é muito complicado. Não ando por aí, não. A Carolina trouxe uma questão interessante, né? E a justa causa quando o funcionário está afastado por sintomas de Covid e é flagrado na rua e não em isolamento social. Mais uma vez, Carolina, depende do contexto. Por exemplo, quando eu testei positivo para Covid. Eu teve um dia que alguém poderia me, entre aspas, flagrar na rua e não em isolamento social. E aí alguém fala: como assim, Rafael? Você estava na rua se você estava com Covid? Eu fui ao hospital para fazer a imagem do meu pulmão, para verificar o comprometimento por ordem médica. Então fui com a máscara, fui tudo protegido e etc. Mas eu estava na rua. E aí, de repente, alguém me vê passando de carro na rua, de repente eu estacionei ali a meia quadra do hospital, estou andando para o hospital para fazer a imagem do pulmão, e alguém está lá, o Rafael, ó, ele está de Covid e não está em isolamento social. Então, assim, a gente precisa ver o contexto. Agora, a pessoa está de Covid, está em isolamento social, aí você vê ela passeando no parque, você vê ela dando uma corridinha matinal ali no parque. Aí a gente tem uma reflexão muito interessante para ser feita. Até que ponto isso aí justificaria a aplicação de uma justa causa para esse colaborador, né? O clima de proteção em decorrência da Covid está tão interessante e significativo que eu acho que até vinga uma justa causa dessa, viu, Carol? Eu acho que até seguram uma justa causa dessa no tribunal. Acho que seria possível aplicar, colocar diversos argumentos, né? E aquela pessoa, ela efetivamente ser dispensada por justa causa. Por outro lado, ela pode dizer: não, eu tenho o meu direito de ir e vir. Se eu estou infringindo alguma coisa aqui, é infringindo uma norma de saúde pública, uma norma sanitária, e eu não estou indo trabalhar, não é por mim, é para a proteção das pessoas do meu trabalho, ou eu estou numa região que eventualmente não tinha ninguém por perto, por isso que eu estava na rua, sei lá. É contexto, é um tema que não tem resposta certa. Uma coisa eu digo: não existe jurisprudência sobre isso, Carolina.
Não existe É. jurisprudência sobre isso ainda. Não, o que eu tenho visto em relação a isso, que eu estou achando cada vez mais comum, é a questão das grávidas, né? Porque como a grávida tem estudos que, de fato, a gestante ela costuma apresentar complicações da Covid, o que acontece? Ela, de pronto, já apresenta o atestado falando que quer, quer se afastar durante o período da gestação. E aí você tem a grávida afastada, aí, bom, enfim, aí o empregador ou vai colocar em teletrabalho, se for possível, se não for possível, vai obrigar, porque, né, poderia haver a obrigação, sim, dela permanecer em trabalho, ou, enfim, o atestado, de fato, não seria uma recomendação, seria um afastamento e ela vai ficar afastada até pelo INSS. Mas, se o empregador simplesmente for altamente colaborativo, né, não tiver o menor assim, trava de RH, ele fala assim, não, tudo bem, então fique em casa, eu vou pagar o salário integral, nem dá para fazer tudo por teletrabalho, mas tudo bem. E aí a gestante todo dia está na rua ali, feliz, satisfeita, dando banho de sol na barriga crescendo, e efetivamente não apresenta nenhum risco na gravidez. Isso eu tenho visto muito. E aí os empregadores perguntam, né, o que fazer em relação a isso, se é para fotografar, para demitir por justa causa. Mas eu tenho tido medo de indicar a justa causa, porque também, por mais que também exista, né, esse frisson em relação à Covid, também existe um frisson muito grande em relação à gestante, né? Então, você também demitir por justa causa a gestante que quis proteger a gestação, mas que ao mesmo tempo está todo dia de manhã rodando a lagoa, sem máscara nem nada, é uma situação complicada, mas eu tenho visto muito isso, principalmente depois da nota lá do Ministério Público do Trabalho, falando para a gestante ficar em casa, não sei o quê. Aí pareceu que foi uma alforria total, né, para a gestante que não quer trabalhar no período de pandemia, simplesmente fazer essa opção, quando essa opção não existe, só existe em caso de gravidez de risco, aí vai estar no atestado. Mas mas eu acho que é um caso que desafia bastante. Alguém está falando aqui com Justamente a gente tem que analisar cada caso, ainda tem que analisar o perfil da empresa, né? Porque é muito complicado quando a gente fala de gestante. Mas essa história da pessoa com Covid na rua me lembra uma questão muito parecida, e para fazer o link com o carnaval, a pessoa está afastada com atestado médico de depressão, né? E aí, de repente, você tem lá as fotos dela na rede social festando o carnaval inteiro, saindo, curtindo e participando, indo para o churrasco e na vida social normal. E está sempre sendo discutido isso, né, Carol? Até que ponto que essa pessoa lá com atestado de depressão, afastada, não pode trabalhar, mas está na rede social com uma vida socialmente bastante ativa. E eu tive um caso desse, prático, em que foi aplicada a justa causa, e olha que interessante, a matéria de defesa levantada na inicial, matéria de defesa entre aspas, né, mas a matéria para justificar e para impugnação, foi justamente que ter uma vida socialmente ativa para aquela pessoa que estava em depressão era orientação médica. Então, o médico dela queria efetivamente que ela saísse de casa, porque a depressão a pessoa se prende, né? Em casa, não quer sair, não tem uma vida social, é complicado, é uma doença. E ele respondeu dessa forma, ó, mas foi orientação médica. E juntou um laudo dizendo que o médico realmente orientou ela a ter uma vida socialmente mais ativa. Lá não tivemos julgados porque a gente acabou fazendo um acordo, né? O cara me aparece com um laudo médico dizendo isso, eu falei, não vamos ficar brigando nisso aqui. Mas a verdade é que são temas que são muito difíceis para a gente enfrentar. E poderia acontecer agora no carnaval. Uma pessoa, de repente, com um atestado médico qualquer, não necessariamente depressão, afastada do trabalho, mas na rede social está festando, está numa live, está no bloquinho e etc. Não, e eu acho que a rede social hoje, né, Rafael, ela equivale, ela é meio de prova normal, é comum, eu acho que ela equivale, inclusive, né, ao que a gente fala de ser público notório. Então, me parece que esse tipo de cenário
né? Se você tem um RH mais ativo, mais proativo até, né? Você tem tudo isso aí na ficha do empregado catalogado e você consegue ter uma tomada de decisão muito mais consciente em relação ao poder punitivo do empregador. E aí você consegue, de fato, punir esse tipo de coisa, porque acaba que esse tipo de atitude, né, o espertinho, o cara que é, quer quer ganhar sem trabalhar, ele tem que sofrer o efeito pedagógico, né, do poder punitivo, porque senão ele acaba virando um centro ali de contaminação para toda a motivação da empresa. Ele é um problema de compliance que apita, né? Então, assim, esse pessoal que volta nos braços do povo na reintegração, né? Esse pessoal que cria essas parafernálias todas para ter afastamento sem prejuízo de salário. Eu acho que a empresa tem que estar, seja grande ou seja pequena, tem que estar completamente atenta para poder repreender e não propagar esse tipo de comportamento, porque acaba revelando a cara da empresa mesmo, né? A cara, ou a forma como que a empresa tem de prática trabalhista, de cotidiano, de dia a dia. E se você é advogado de empresa, você não ficar, não estar antenado para isso, tu acaba comendo na mão de coisa boba, de construção de prova boba, né? Porque isso a gente está falando meio que de um cenário de interatividade entre o RH, entre o sujeito que se conhece, a vida do empregado, o sujeito que vai além da ficha, né, do catálogo, do arquivo, para poder realmente pegar pela unha o direito do trabalho e resolver a situação. Senão você acaba criando vários doenças, né, focos de contaminação dentro do ambiente empresarial. Não é essa a função, né, da empresa do trabalho. Perfeito, perfeito. Uma outra consequência, um outro conflito trabalhista pós-carnaval que a gente pode pensar, Carol, seria quando a gente tem a ausência do trabalhador, né, em decorrência desse conflito de ser ou não ser trabalho, e você tem aí os benefícios que esse trabalhador acaba perdendo, né? E a gente tem que lembrar que é plenamente razoável os instrumentos coletivos regulamentarem isso. Em alguns momentos, a ausência injustificada, a partir do momento que a empresa está funcionando e convoca o trabalhador, mesmo que a gente tenha uma tese de uso e costume para levantar judicialmente, mesmo que a gente tenha uma tese a não ser que esteja previsto, como a gente disse numa legislação estadual, municipal, na convenção coletiva, é muito razoável que as regras criadas para uma cesta básica, um auxílio alimentação, que a pessoa recebe aquilo ali como uma premiação de assiduidade, eles perderem aquilo. Então, são consequências que podem ser trazidas aí para o dia a dia em decorrência do carnaval. Acho que tudo isso que traz no carnaval é bastante interessante. Mas vou deixar aqui para a sua reflexão e para te ouvir um pouquinho uma outra que me levantaram. E aquela consequência no carnaval em que a pessoa ela briga no carnaval e chega para trabalhar na quarta-feira, como se diz aqui, todo estrupiado, né? Com a imagem altamente comprometida, mas de repente com um olho roxo, um rosto arranhado, um negócio mais desorganizado assim. O empregador olha para ele e fala: pô, cara, você é um atendente aqui, como é que você vai atender assim? Você não pode atender as pessoas assim aqui na loja, né? Só que ele não tem um atestado médico. E aí, ele pode ser ajustado de função para ficar escondido? Tem que ser permitido trabalhar? O afastamento teria que ser por deliberalidade do empregador? É um caso Porque concreto que nesse eu já recebi caso, um pouquinho aqui muito interessante de se analisar. na verdade, aqui a gente vai ter uma diferenciação de função novamente, né? Se eu tiver um empregado que trabalha ali na linha de frente, né, de atendimento ao público, que de fato a, a- essa imagem, essa aparência vá repercutir nos negócios da empresa, me parece que a empresa tem o dever, então, de readaptar esse empregado, porque se ela afastar e se esse afastamento, se ela afastar e pagar, ok, o sorte do empregado. Mas se ela afastar num teor
de aplicação de qualquer penalidade, né, de uma suspensão, a gente está configurando, me parece bem clara a configuração, né, de um comando discriminatório, porque você estaria fazendo, na verdade, destacando aquele empregado que tivesse momentaneamente uma aparência inadequada. Isso seria completamente reprovável. Então, se você, né, se a empresa, ela tem esse contato com o público em geral, se esse contato de alguma forma, se essa aparência de alguma forma, né, ela vá prejudicar, isso me parece que é um caso muito raro, que ela vá prejudicar os negócios da empresa, a interação da empresa com o público, de fato, o dever da empresa é readaptar. Mas afastar esse sujeito só se for para ele ganhar integralmente. Ainda assim, se ele ganhar integralmente e se sentir discriminado por isso, eu acho que gera para ele, de qualquer forma, um dano extra patrimonial a ser indenizado. Porque você não pode, né, por conta da sua aparência. Teve uma vez, até recente, né? Eu nem fiquei sabendo, mas ficou um memezinho na internet do ministro Toffoli aparecido todo. Você viu essa? Todo arranhado. Ninguém deu muita explicação, não sei se do que saiu ali, mas assim, né, a vida particular da pessoa, né, tá guarnecida pelo direito dela de intimidade, de vida privada, ele seria absolutamente protegido do empregador. E aí o empregador teria que se virar, se quisesse, para readaptar. Você vê assim também? Bem, é muito complicado, porque eu posso até estar protegendo aquele trabalhador, né? Eu posso até estar protegendo a imagem daquele trabalhador naquele ambiente. É uma situação muito complicada. Imagine você aqui agora, que a gente abre uma live e eu tô todo arranhado aqui, eu tô todo machucado e a gente não explica, ninguém fala nada, eu te explico antes da live que é. Eu teria certeza que ia estar um monte de gente perguntando o que aconteceu com o professor Rafael, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Porque as pessoas querem saber. E ali tem essa exposição, né? Então a gente tem essa situação muito particular. Eu acho que o ideal aí era um consenso, né? O empregador perguntar para o empregado: ó, você está se sentindo bem para poder avançar e estar aqui efetivamente trabalhar normalmente? E a pessoa fala: não, estou me sentindo bem. Você está se sentindo confortável? As pessoas vão te perguntar o que aconteceu. Não, estou me sentindo confortável. Eu tenho uma gata e a gata me arranhou em casa, né? E aí, a partir desse momento, vida que segue. Vida que segue. A gente não pode achar que isso vai impactar efetivamente ali aquele negócio. Então, não sei, é um caso muito, muito interessante. No caso concreto em que eu respondi, esse caso, eu sugeri perguntar ao trabalhador como que ele se sentiria mais confortável. O cara falou, não, não quero trabalhar. Aí deixaram o cara trabalhar e ficou por isso mesmo, né? Então, aí a Soraya tá falando que devia ter passado corretivo, base, não sei o quê, mas não, normalmente tem gente que não quer nem saber disso. Carol, nós estamos caminhando para o fim, agora que sua imagem está perfeita, seu áudio está perfeito, sua conexão está maravilhosa, né? Mas a gente está partindo para o encerramento. Mas eu quero levantar aqui uma última questão para a gente pensar sobre isso aí, nessas consequências pós-carnaval. A gente está caminhando para um momento em que a gente está sempre precisando pensar em um novo mundo pós-pandemia, né? Um novo mundo pós-teletrabalho forçado, um novo mundo pós garantias de empregos decorrentes das suspensões e das reduções do contrato de trabalho. E existe um mote antigo, e que eu odeio ele, que fala que o ano no Brasil começa depois do carnaval. E se o ano no Brasil começa depois do carnaval e a gente está falando de um novo ano, novo planejamento, novas reflexões, novas formas de trabalhar e andar, a grande pergunta que eu trago é: em se tratando de conflitos trabalhistas pós-carnaval, chega lá depois do carnaval, o empregador ele decide agora voltar todo mundo do teletrabalho para o presencial, mas ainda não tem aí não tem vacina, não tem
aquela situação de poder voltar e não poder. Aí tem gente do grupo de risco, tem gente da grávida, tem gente de tudo quanto é jeito. Encerro com essa pergunta para você: como que poderia ser essa relação aí dos trabalhadores e dos empregados? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem assim, um bairro muito segmentado que é aqui o centro da cidade. O centro da cidade só tem escritório, só tem. Ninguém mora no centro da cidade. Então, o que aconteceu com a pandemia? Não tem mais nada no centro da cidade. Você só tinha os escritórios, né, empresas e restaurantes para as pessoas que trabalham nas empresas, nos escritórios comerem. Então, hoje não tem nada, nada, ficou tudo às moscas. Aí está se pensando em fazer uma revitalização, as pessoas morarem aqui, porque me parece que mesmo agora, né, se é que o Brasil começa depois do carnaval, mesmo agora não existe nenhum movimento de retomada de atividades presenciais. Eu acho que quem já tinha que retomar a atividade presencial já vem nesse ciclo desde do finalzinho do ano passado e tudo. Eu acho que vai existir um caminho efetivamente mais de grande maioria para esse teletrabalho híbrido, né? A CLT no 75 ela vai falar assim que é preponderantemente fora da empresa. E aí você vai na empresa uma vez por semana, duas vezes por semana no máximo, para fazer uma reunião aqui, outra colar. Então, o movimento será, né, o que eu tenho sentido aqui do escritório, que eu vejo de aditivos contratuais encomendados são, né, de estabelecimento de regime de teletrabalho, que as empresas vêm chamando de teletrabalho híbrido, né? Seria assim, é um teletrabalho, mas eu também queria te ter por perto, não quero que você vá morar na França, em Londres, não quero. Quero que você esteja aqui por perto, mas eu também não quero, eu quero continuar com essa economia, porque as empresas que experimentaram gostaram. Existe uma economia de eletricidade, né, de custo de dados, de banda larga, de pessoas de limpeza e tudo mais. Então, o caminho, me parece que vão ser de aditivos contratuais, implementando um regime de teletrabalho bem flexível, em que as pessoas tenham que ir à empresa uma vez ou outra, mas com muito menos habitualidade. E aí você teria seria de bom tom, né? A gente colocar sempre esses aditivos, essa previsão de retorno, de chamado, sempre com umas 48 horas de antecedência. A legislação vai falar, não vai regulamentar sobre isso, né? De você chamar o empregado, mas você vincular isso ao gestor do empregado, acho que é uma boa, para ficar sempre num sistema previsível, né? De você não saber, acordei, não sei para onde que eu vou. E aí, em relação à retomada de teletrabalho para regime presencial, aliás, de regime presencial para o teletrabalho, só a possibilidade de fazer por via unilateral, ela foi eficaz durante a medida provisória 927. Hoje em dia, para você estar no presencial e ir para o teletrabalho, você precisa de um aditivo em que as duas partes vão falar sobre isso. Para retomar, ou seja, para você sair do teletrabalho e ir para o regime presencial, me parece também de bom tom que as partes façam através de aditivos. Ou que aquele aditivo que estabeleceu o regime de teletrabalho temporário, ele mesmo já estabeleça que o retorno ia se dar por um chamado, mas a gente tem que pensar sempre num intervalo de tempo maior aí do que 15 dias para o empregado se programar a essa retomada ao regime presencial, né? Significa uma retomada de toda a ordem dentro de casa, a gente, principalmente, né, no público feminino, a organização da família em relação à escola, dos filhos, também tem muitas escolas, não sei como é que está aí. Aqui no Rio tem muitas escolas agora desse regime chamado híbrido. Ou seja, você vai, o meu filho vai dia sim, dia não, e outro pedaço da turma dia sim, dia não, de modo que as turmas estejam sempre mais vazias do que antigamente. Então, acho que acho que essa é uma tendência forte, e acho que essa tendência cai muito bem em aditivo contratual, porque eu acho que você não tem que presumir um vício de consentimento, na verdade, existe aí um encontro de interesses tanto do empregador como do empregado. Se assim não for, a negociação coletiva, mas eu acho que esse cenário é mais interessante do que todos para uma negociação individual mesmo, porque você varia muito, né?
o modo de gestão da família, né, da locomoção casa-trabalho, trabalho-casa. Então, o que está tratado não sai caro. Eu acho que esses aditivos bem feitos, porque o artigo 75 da CLT, ele é muito rápido e raso sobre toda a complexidade do teletrabalho. Ele não vai falar direito sobre os custos, sobre essa ajuda de custo, ele não vai falar direito sobre saúde e segurança, ele não vai falar direito sobre a questão de instalar um software no seu computador particular ou não, né? O controle da jornada ou não. Existem uma série de questões que se saem muito bem quando previstas num aditivo inteligente, estratégico. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acabei falando demais agora, desculpe. Acho que é mais ou menos por aí. É que eu sinto que o que tem saído aqui mais de demanda no escritório, do ponto de vista prático, é esse. Muito desses aditivos com esse regime híbrido, em que as pessoas consigam se programar e se planejar melhor. Acho que é uma tendência. Perfeito, eu não acrescento em nada, eu sempre concordo com tudo que você fala. Acho que é bem isso, né? O ano jurídico, o Lauro está falando aí, depois de ter comido um bolo de rolo e um cappuccino, se ele começa após o carnaval. Não, o ano jurídico começa nos superiores em fevereiro, nos tribunais mortais ainda em janeiro. Mas, Carol, obrigado demais. Quarta-feira que vem a gente tem outra live, 17 horas de prática na advocacia trabalhista. Vamos deixar dessa vez, vamos fazer uma enquete lá na comunidade de notáveis para ver qual tema eles querem que a gente trate numa live de prática trabalhista. Acho que vai ser uma Ótimo, boa a gente falar disso, né? ótimo. Fica com Deus. Beijão e até a Beijo, próxima. querido. Tudo de bom. Tchau, gente. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.